Olá, seja bem-vindo ao canal da Igreja do Brasil para Cristo em Bragança Paulista. Assista agora uma poderosa ministração que irá impactar o seu coração. Deus te abençoe. Tua voz é poderosa, como o som de um trovão. Tua palavra é tão forte, faz tremer meu coração. Quem mediu os céus a palmos e faz das nuvens o seu chão. Deus tremendo, és tão grande. Por favor, abram suas Bíblias no Salmo 23, é onde nós temos o direcionamento da palavra a ser ministrada nessa noite e é onde nós estamos começando uma série de ministrações. Então, nesses próximos 4 domingos, nós estaremos ministrando sobre o tema Avivamento no Deserto. Então, nos próximos 4 domingos nós estaremos nesse tema, nessa temática, Avivamento no Deserto. E hoje Deus tem uma revelação para as nossas vidas, uma revelação poderosa também. Então, Salmo 23, nós vamos ler hoje o verso 4. Pegue aí o verso 4 do Salmo 23. Esse texto diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protege. Diga comigo: pois tu estás comigo. Amém, amados? Queridos, nós voltamos a essa temática de deserto. Deus tem para nós algo precioso para nos revelar. Terminamos o final do ano passado falando sobre episódios como esse, deserto. E chegamos mais uma vez a um tempo onde Deus está tratando conosco sobre esse tema, o deserto. E nós sabemos o significado do deserto. Nós sabemos, em primeiro lugar, que o deserto, ele não se constitui num lugar para nossa derrota, não é um lugar para nossa destruição. Nós já aprendemos isso. Tem pessoas que pensam: eu estou passando no deserto, eu vou morrer no deserto, minha vida acabou, agora é só secura. Não, aqueles que reconhecem a presença de Deus, eles sabem que o deserto não é um lugar para destruição. Eles percebem, eles conseguem interpretar, conseguem entender que o deserto é um lugar onde nós aumentamos nossa intimidade com Deus, e um lugar onde o nosso caráter é forjado, porque Deus conosco modela o nosso caráter ao caráter dele. Quando ele chamou Abraão para andar com ele, ele não disse: Abraão, seja perfeito e ande comigo. Ele chamou Abraão para uma caminhada num longo deserto e disse: Abraão, anda comigo e ser perfeito. Então perceba que a mudança do nosso caráter, a transformação da nossa vida está em andar na presença de Deus, está no aumento da nossa intimidade com Deus. Então o deserto nos leva para essa condição. O deserto não está lá para nos destruir. E o que são os desertos? São os problemas, as dificuldades. Quantas vezes nós estamos passando uma adversidade na nossa história e nós até utilizamos, como bons pentecostais que somos, e dizemos: estou passando pelo deserto, estou passando pela prova. Aí muitos se debruçam sobre esse deserto e alguns, por rebeldia, acabam morrendo no deserto. Mas olhe para o seu irmão e diga para ele: o deserto não é um lugar para a sua morte. Amém, queridos? Quando nós estamos caminhando no deserto, nós estamos formatando o nosso caráter em Deus, nós estamos mantendo nossa intimidade com Deus, ou aumentando nossa intimidade com Deus, e isso
nos conduz por um caminho de avivamento. O avivamento não é nada mais do que intensificar a nossa intimidade com Deus para ter um caráter transformado, e nessa intimidade, nesse caráter mudado, nós então podemos influenciar pessoas, impactar pessoas. Você tem influenciado pessoas, você tem impactado vidas, você tem vivido realmente o avivamento. Então perceba que a trajetória de uma vida avivada não se estabelece por momentos avivados, não se estabelece por períodos avivados. O que Deus está nos chamando para viver é uma história de avivamento. Quando você passar dessa vida, as pessoas precisam dizer: ali foi um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus, que trouxe resultados para a sua geração, que trouxe transformação para a sua geração. E é para isso que Deus está nos chamando. Então o nosso tema hoje, dentro da série Avivamento no Deserto, é o poder da presença. Diga comigo: o poder da presença. Nós vamos aprender com Davi, um pastor, um salmista, um rei de Israel, como nós podemos ter uma vida com a presença de Deus. E quando nós olhamos para os salmos de Davi, nós percebemos que Davi era realmente alguém que prezava pela presença de Deus. E o que acontece quando nós temos a presença de Deus? O que se desenvolve na nossa vida quando a presença está em nós? Olhando para este Salmo 23, o qual nós vamos percorrer nesses próximos dias, e para o verso 4, nós podemos entender que a presença de Deus promove segurança. A presença de Deus traz segurança para aqueles que se tornam conscientes dela. E ele diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Mesmo quando eu andar. A imagem que é apresentada nesse texto é de um vale de trevas, de um vale de morte, e indica os dias difíceis que nós costumamos chamar de deserto. Os dias em que a opressão tenta tomar conta de nós, a ansiedade tenta nos seduzir, os problemas tentam nos sufocar, e é esses dias que nós pensamos: eu vou morrer, eu não vou aguentar, não vai dar, e nós chamamos de deserto, os dias da adversidade, os dias dos problemas que parecem intermináveis. Mas perceba que o salmista diz: mesmo quando eu passar por esses dias, eu não temerei. Agora entenda como a frase é colocada. Ele não aponta os problemas como uma possibilidade, mas como uma certeza. Você vai passar por problemas. Olhe para o seu irmão e diga isso para ele: você vai passar por problemas. Não adianta fugir de problemas. Problemas precisam ser encarados. Adversidades devem ser encaradas. Desertos devem ser encarados. Problemas, adversidades fazem parte. E quem não acredita nisso, não acredita em Jesus. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. São problemas que vêm recorrente ou decorrente da nossa vida com Deus. A perseguição, a aflição que se estabelece porque nós somos perseguidos, porque as pessoas andam num caminho contrário ao que nós andamos. Então nós fazemos força para nos manter em uma vida de santidade, em uma vida onde a presença de Deus seja manifestada. Então ter uma vida cheia da presença de Deus é andar na contramão desse mundo. O mundo está sentindo a ausência de Deus. As pessoas estão sentindo a ausência do Espírito Santo. E aqueles que decidem andar na presença de Deus sofrerão, enfrentarão adversidades, porque não está indo conforme a maré, mas nós estamos remando contra a maré. Então perceba que ele diz exatamente nesse conceito. Não é se, talvez, de repente, quem sabe, pode ser que eu passe por problemas. Não, ele diz: mesmo quando eu andar. Passar por adversidades faz parte da nossa jornada. Passar por adversidades faz parte do nosso crescimento espiritual, porque é lá que nós aumentamos intimidade com Deus e onde o nosso caráter é formado. Agora, o que nos importa saber aqui, queridos, é que quando estamos sob a influência do avivamento no Senhor, nós desfrutamos de segurança. Quando você está debaixo da unção, da graça, da manifestação gloriosa de Deus, não tem perigo que possa
fazer você sucumbir. Não tem adversidade que irá te derrotar. Não tem adversidade que irá te tirar do foco. E isso só é possível com a consciência da presença de Deus. E aí o salmista diz: mesmo passando por esses lugares, não temerei perigo algum. Mesmo passando por afrontas, por adversidades, por problemas, por vales de sombra e morte, eu não temerei perigo algum. Então entenda que independente das situações difíceis da vida, há uma segurança para os que estão com o Senhor. Quem está debaixo do avivamento, quem está debaixo da proteção, da unção gloriosa de Deus, o texto bíblico diz que aqueles que são do Senhor estão escondidos nele e o maligno não lhes toca. Não há autoridade do maligno para te tocar, não há liberação da parte de Deus para que os problemas façam você sucumbir. Tudo está no controle de Deus, e tudo aquilo que nós enfrentamos só está produzindo o nosso avanço, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Todos nós aqui, independente do tamanho que tenhamos, já passamos por problemas. Até a Ayla novinha aqui, recém-nascida, há poucos meses, ela já passou por problemas. Só o nascimento para ela já foi uma frustração. Sair da barriga da mãe já foi um problema que ela teve que enfrentar. Mas isso a fortaleceu, isso está fazendo crescer com graça, com saúde, com vitória. E assim também nossa vida, nossa história. Quanto mais nós enfrentamos as adversidades debaixo da proteção de Deus, mais força nós conseguimos, mais graça nós desenvolvemos. Então, diante das adversidades, se torne consciente da presença de Deus. Você pode a cada manhã se posicionar com a reclamação, com a murmuração, com nada dá certo para mim, ou você pode dizer: eu estou certo que o meu Deus está comigo. E é aí onde nós temos cometido os grandes erros, a falta de consciência da presença. Nós acordamos pela manhã e nos esquecemos que Deus está conosco. Nós percorremos um dia inteiro e não fazemos menção nenhuma que comprove que Deus está conosco. Eu gosto de sempre trazer essa reflexão da presença, conforme eu aprendi na leitura de um livro cujo tema é a presença. E ele diz que a presença é como se nós estivéssemos carregando um pássaro em nossos ombros. E quem está carregando um pássaro nos ombros não anda relaxadamente. Quem está carregando um pássaro nos seus ombros não anda desapercebido. Ele está sempre atento naquele pássaro, ele anda de forma ereta, ele está consciente de que aquele pássaro está no seu ombro, e então ele respeita essa presença. Também quando nós somos cheios de Deus, cheios da presença, e nos tornamos conscientes, nós também não andamos de qualquer jeito, nós não fazemos as coisas de qualquer jeito, nós não nos levantamos desleixados, mas nós estamos sempre certos de que Deus está conosco. E quem tem consciência da presença de Deus vive uma vida extraordinária. Quem tem consciência da presença de Deus sabe que está seguro, o mal não lhe toca, o inferno não tem poder sobre a sua vida. As derrotas que o maligno intenta contra os filhos de Deus não terão prosperidade. Então esse é o valor, esse é o poder da presença, a segurança que nós desfrutamos do Senhor. E nós podemos dizer: não temerei mal algum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A segunda questão que o salmista nos apresenta nesse texto é que a presença do Senhor, além de segurança, ela é proteção. A presença não só nos faz andar de cabeça erguida, eretos, ajustados, confiantes, mas também nos protege. A presença é protetora. Nós estamos conscientes biblicamente de que o leão, Satanás, está a todo tempo ao derredor buscando a quem possa tragar. Agora perceba que é ao derredor, porque ao redor acampa os anjos do Senhor, diante daqueles que temem ao Senhor, e esses são livres pela ação do Senhor, pela presença divina, pelo governo do céu na terra. Então, amados, você precisa ser consciente de que você está protegido. Quando as coisas se levantam, quando as adversidades vêm, você precisa estar certo: meu Deus está comigo. Agora perceba como ele projeta a segurança: a tua vara e o teu cajado me
protegem. Olha que coisa poderosa, a consciência que o salmista tem, a consciência que o pastor Davi tem, de que o Senhor está sempre protegendo. Ele precisava proteger suas ovelhas e sabia que ele era protegido pelo Senhor. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós sabemos que haverá proteção para as nossas vidas. Então não duvide disso. Ser consciente da presença é ser consciente de que há proteção, de que o maligno não chega perto, de que as adversidades não irão nos derrotar, os perigos do deserto, os perigos do vale de sombra e morte não terão autoridade sobre nós. Agora perceba por que ele traz o conceito de vara e cajado. Porque a vara comunica o conceito de autoridade, de poder, disciplina, defesa contra o perigo, enquanto o cajado revela consolo e correção mansa. Então o Senhor, ele usa a vara e nos direciona, nos disciplina, nos coloca no caminho, e ele usa o cajado para trazer o seu carinho, para trazer a sua manifestação de amor, de graça. Então quando você está com a presença do Senhor, você pode ter certeza que você estará protegido, que a vara e o cajado do Senhor traz consolo, e é isso que ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. A disciplina de Deus, para quem é consciente da presença, é algo gostoso, e muito mais o cajado, porque traz consolo, porque traz bálsamo, porque traz restauração. Então há muitos que dizem que o pastor de ovelhas, ele usa o cajado para guiar, ele vai batendo na ovelhinha, não com força, mas somente para direcioná-la, vai batendo, e isso, a vara serve então para guiá-la, para condicioná-la numa direção. Agora o cajado serve para aqueles momentos difíceis, quando escorregaram as ovelhinhas pelos montes, entraram nos buracos. Então o cajado é para trazer para perto. Então quando nós estamos conscientes da presença de Deus, nós sabemos que ele nos direciona com a vara e nos traz para perto com o cajado. Ele cuida de nós, ele nos protege. Então tenha convicção da presença de Deus sobre sua vida. Se você quer ter uma vida extraordinária, tenha consciência de que o Senhor está conosco para nos proteger. Podemos tomar a vara então como símbolo da palavra de Deus, e o cajado como símbolo do Espírito Santo. Então a vara é a palavra que nos exorta, nos corrige, nos direciona, e o Espírito Santo, conforme o seu próprio nome, é o Consolador, é aquele que nos traz alegria, que nos traz paz, que traz tranquilidade. Então, amados, confie no Senhor e seja consciente da presença dEle. Não se desespere diante das situações. Satanás é perito em formar diante de nós cenários que parecem intransponíveis, cenários que parecem que são monstruosos, principalmente quando nós estamos passando no deserto. E aí o diabo se aproveita para colocar miragens do deserto diante de nós. Mas se nós sabemos que o Senhor está conosco, haverá livramento, haverá proteção, haverá tranquilidade, porque essa é a garantia do Senhor. E quando aprendemos então a importância de estar com o Senhor e Ele estar conosco, nos sentimos amparados e protegidos por sua presença. O mundo anda desvairado, inseguro, o mundo anda atordoado, tudo suspira medo para o mundo, tudo. As pessoas nutrem seus pensamentos, suas emoções pelo medo, tudo é baseado em violências. Mas a presença de Deus é tranquilidade. A presença de Deus é certeza de que nós chegaremos no porto seguro. A presença de Deus é a certeza de que tudo vai dar certo. A presença de Deus é a garantia de que o nosso Deus não é um Deus disfuncional. Não é um Deus que diz: eu sou Deus, eu posso fazer, mas não vou fazer por você porque eu não quero. Não, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de graça. Por isso podemos dizer todos os dias: Deus é bom. Acorde pela manhã e já diga: Deus é bom. Abra os seus olhos, ainda deitado em sua cama, diga: Deus é bom, pela oportunidade que você teve de abrir os olhos, de viver mais um dia. Quando você sentir que você pode se colocar de pé, você diga: Deus é bom. Quando você tiver os movimentos do braço para escovar os dentes, diga: Deus é bom. Quando você tiver o alimento à mesa, diga: Deus é bom. E isso vai nos tornando cada vez mais conscientes da presença de Deus. Quando a adversidade vier no meio do dia, a afronta vier no meio do dia, diga: Deus é bom. E você pode dizer: eu sei que tu estás comigo,
Eu sei que o Senhor me protege, eu sei que o Senhor me consola, eu sei que o Senhor não falha. Então confie em Deus, nutra o sentimento da presença, nutra essa presença de forma extraordinária. Não deixe que as situações te roubem, não deixe que uma imagem na internet, uma situação na TV, algo no seu dia a dia te roube a presença de Deus. Tem pessoas que conseguem viver com características cristãs por causa de sua liturgia, de sua roupa, por causa do seu jeito de falar, mas são pessoas que já perderam a presença de Deus. São pessoas que não têm essência. E esse é o tempo em que o mundo está clamando por pessoas de essência. Este é o tempo que o mundo está clamando por pessoas que possam realmente manifestar o poder e a autoridade de Deus. E só pode fazer isso quem está consciente da presença, cheio da presença. Então, quando estamos cheios da presença, nós ordenamos contra o mal, nós ordenamos contra a adversidade, ordenamos contra enfermidades, contra problemas. Por que nós chamamos vocês para orarem aqui na frente, para fazer ceninha? Não, queridos, nós chamamos vocês porque estamos acreditando que aqui neste lugar haverá um povo curado, haverá um povo transformado na mente, na emoção, no corpo, em todas as áreas haverá grande restauração e nós manifestaremos o governo de Deus nessa terra, o poder de Deus nessa terra, e as pessoas vão enxergar a diferença em nós e vão perguntar: qual é a sua diferença? Eu sou consciente da presença de Deus. Deus está comigo. Tem bastante gente dizendo aí por fora hoje em dia: Deus fala comigo, mas fala nada. É o Deus deles, é o próprio estômago que fala. Mas nós seremos um povo, e Deus vai levantar sobre toda a terra, não só aqui, pessoas conscientes da presença, pessoas que estarão convictas: o Senhor está comigo. Qual é o seu problema? E vai orar, e haverá cura, e vai orar, e haverá solução de problemas, e haverá libertação de demônios, e a glória de Deus vai se estabelecendo. Aonde chega a presença de Deus, o governo dele vem, e os demônios têm que se submeter e sair, e as enfermidades têm que se submeter e sair, e os problemas têm que se submeter e sair, aleluia. E aí nós ficamos fortes para enfrentar coisas cada vez maiores, suplantando, reinando em vida para a glória de Deus. Você é constituído rei e sacerdote neste tempo. Então se aproprie da palavra de Deus. Como que eu me aproprio da palavra? Sendo consciente da presença, sabendo que Deus está agindo, sabendo que Deus não abandonou a história, sabendo que não faz sentido eu ser um religioso, não faz sentido eu seguir dogmas, liturgias. Isso faz parte até de algum trajeto, mas não é isso que nos traz a essência de filhos de Deus. A essência é manifestada pela presença, e é isso que o mundo está clamando. E cadê as pessoas? Será que elas estão aqui hoje que vão dizer: Senhor, eis-me aqui, me enche da tua presença, eu serei cheio da tua presença, eu serei consciente do teu governo nessa terra, e não tem demônio que possa te atingir, porque a vara e o cajado do Senhor nos consolam, nos protege. E aí o salmista, nesse verso 4, ele nos mostra que a presença do Senhor é uma garantia para a vida de todos que quiserem. A presença do Senhor é uma garantia para todos que buscarem. E ele diz: pois tu estás comigo. Davi sabia que o Senhor estava com ele. Davi, ao contrário dos profetas do Antigo Testamento, como um sujeito messiânico, como alguém que trouxe a linhagem de Jesus, ele sabia que Deus o Pai tinha algo muito maior sobre a vida de cada ser humano do que apenas algumas manifestações esporádicas. Os profetas do Antigo Testamento recebiam algumas visitações do Espírito Santo, e ali eles profetizavam, ali eles falavam. Mas o salmista Davi era consciente que a presença de Deus era algo para ser desfrutada todos os dias. Talvez você ainda viva uma religiosidade ou algum ensinamento antigo, do qual você só perceba Deus quando está envolvido num tempo como esse, quando está cantando uma canção emocionante, e aí você diz: estou sentindo a presença, e às vezes nem é, às vezes você está só emocionado. Mas a presença de Deus é algo que nos faz prostrar. A presença de Deus é algo que nos faz chorar de verdade. A presença de Deus é algo que modifica a nossa vida. E por isso, queridos, quanto nós
estivermos dispostos a buscar Deus, mais Deus se revelará a nós. E esse é o tempo do avivamento, esse é o tempo que Deus está disposto a manifestar o céu na terra. E Ele escolheu você, Ele escolheu a nós para isso. Então se posicione para isso, se posicione dizendo: eu sei que Tu estás comigo, eu sei que o Senhor vai à minha frente, eu sei que o Senhor me conduz, eu sei que o Senhor me direciona. É isso que o salmista sabia. Nós olhamos para a história de Davi e percebemos que ele foi alguém que viveu episódios de sua vida, viveu altos e baixos, e num determinado momento, pelo pecado que ele havia cometido, a presença de Deus se afastou dele. Mas ele não foi capaz de perceber isso na íntegra, porque ele tinha resquícios de religioso. Ele sabia fazer todos os trajetos, ele tinha aprendido no trajeto o que era a religião, como fazia, como era, ele tinha suas orações, e ele nem se percebeu que após o seu pecado, ele estava sendo destruído. Quando não há presença de Deus em nossas vidas, nós somos destruídos. Quando não há presença de Deus em nossas vidas, Satanás encontra um ambiente onde ele pode triunfar e pode destruir a nossa história. Tanto é que depois, quando ele cai em si, que ele percebe que ele está sem a presença de Deus, e aí ele vai escrever sobre isso depois, ele diz: enquanto me calei, meus ossos se apodreceram. Olha como que é a vida de pecado, olha como que é uma vida sem Deus. Davi reconhece isso. Uma vida sem Deus é uma vida podre. Então, queridos, não venha querer me seduzir ou querer me convencer de que você não tem uma vida na presença de Deus, que está tudo certo, de que você está pecando e está tudo certo, de que você está fazendo as coisas fora do plano de Deus, está tudo certo. Não está tudo certo. Você está sendo apodrecido. A morte está tomando conta da sua história. As situações malditas encontraram portas abertas para consumir você. Agora perceba que quando ele entende que a presença de Deus estava ausente da vida dele, quando ele reconhece que pecou, Deus levanta o profeta Natã, e ele vai lá e fala: Davi, você pecou, você errou, você fez o que não devia fazer, você cometeu diversos pecados em um só. E então Davi imediatamente se prostra, imediatamente se posiciona, e aí o que ele faz? Ele volta para a presença, e ele clama pela presença, dizendo: não retires de mim o teu Espírito, não retires de mim a tua presença, traz a sua presença de volta. Eu não posso viver sem a tua presença. E aí ele pode aqui escrever: eu posso enfrentar todas as coisas quando Deus está comigo, mas sem Deus eu vou apodrecer, sem Deus eu vou morrer, sem Deus o inferno vai se apropriar da minha história. Qual é a sua decisão hoje? Viver o poder da presença, viver o poder da manifestação extraordinária de Deus, ou permanecer no pecado, permanecer na penumbra? Deus te chama para a luz, Deus te chama para o avivamento. Toda a segurança, toda a proteção desfrutada por Davi tem sua base e sustentação na presença do Senhor. Você quer uma vida vitoriosa? Vai para a presença do Senhor. Você quer uma história extraordinária? Vai para a presença do Senhor. Se torne consciente da presença dEle. As pessoas dizem: Deus está em todo lugar, e Deus está. Deus está, Deus é onipresente. Mas a manifestação só se dá para aqueles que se tornam conscientes. A manifestação só se dá para aqueles que dizem: eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu não posso viver sem Deus. Nós cantamos a música que diz: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, não sabe viver. Não dá para viver sem a presença de Deus. Aqueles que já entenderam a presença de Deus, a sua alma anseia por isso. Assim como o salmista dizia, o Davi lá no Salmo 42, assim como a corça anseia pelas águas, assim minha alma suspira pelo Senhor. Então, amados, saiba que é uma mentira quando você diz: eu sou crente, mas não tem desejo por Deus. Quando você diz: eu sou cristão, mas a sua alma não tem desejo pelo Senhor. Ao contrário, você é sempre seduzido pelo pecado. Há um engano. Então não se engane. Fala para o seu irmão: não se engane. Não se engane. Aqueles que amam a Deus, a sua alma grita por Deus. Aqueles que sentem a necessidade de Deus, mesmo que ele caia num deslize de um pecado, a sua alma
clama pelo Senhor, a sua alma anseia pelo Senhor. É por isso que lá em Hebreus 6, o escritor aos Hebreus diz: aqueles que um dia provaram a presença de Deus genuinamente e voltam atrás, eles estão pisando no sangue de Cristo, e para eles é quase impossível a salvação. Ele diz que é impossível. Ele diz que é impossível a salvação. Então, queridos, tome cuidado. Tome cuidado quando você negligencia a presença de Deus. Tome cuidado quando a presença de Deus na sua vida não é respeitada. Tome cuidado quando não há temor. Nós precisamos, para viver o avivamento, ser pessoas temerosas, sermos pessoas fiéis, sermos pessoas que façam a diferença na nossa geração. Davi sabia disso. Davi entendia isso. Davi reconheceu isso. A presença do Senhor é tudo que nós precisamos. A presença do Senhor nos garante sucesso, nos garante conquistas, mas sobretudo nos garante eternidade. A presença do Senhor em nossas vidas, ela gera e garante ausência de necessidades. Nesse mesmo salmo que nós vamos ir ampliando no percurso dessas semanas, lá no verso 1 ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus está comigo, não há o que temer. Eu não vou ter necessidades, eu não vou ter dificuldades. Elas podem bater na minha porta, mas elas serão superadas. Então, queridos, quando o Senhor diz: no mundo vocês terão aflições, não significa que nós vamos viver em problemas. Tem pessoas que são assim, são sempre enfiadas em problemas, nunca estão triunfando, nunca vencem uma situação difícil, são derrotadas. Então não se renda, não se renda, não se renda diante das situações, mas se renda diante da presença. Reconheça o poder da presença. Clame pela presença. Você talvez tenha frequentado aqui há algum tempo. Talvez você seja filho de crente. Talvez sua mãe tuchou o evangelho, seu pai tuchou. Você tem que ir, você tem que fazer. Talvez você até esteja aqui agora por causa disso, porque alguém falou: você vai comigo e não tem choro. Mas se você se disponibilizar a sentir a presença de Deus, se você se disponibilizar a se tornar consciente da presença de Deus, sua história será mudada. Não existe nada melhor do que a presença de Deus. Não existe nada mais extraordinário do que viver a presença de Deus. E talvez você diga: pastor, eu tento, mas eu não sinto, eu não consigo perceber. É simples, é simples. Talvez você está dizendo que tenta porque você é religioso, porque você tenta pelos meios da religião, e Deus nos chama apenas para um relacionamento. Bate um papo com Deus, senta um pouquinho e fale com o Senhor. Pare até de ajoelhar, porque aí muitas vezes você comunica a religiosidade. Olhe para o Senhor, ore de olho aberto, fale com o Senhor de olho aberto um pouquinho. Entenda que Ele está presente, entenda que Ele está por perto, entenda que Ele está disponível. Não fique tentando fazer as coisas pela religiosidade. Você aprendeu que quando fala com Deus tem que chegar e falar amantíssimo, soberano, extraordinário e não sei o que mais. E é cheio de mentira tudo isso. Deus, Ele só quer ouvir pessoas que digam: Pai, Pai, Pai. Às vezes Deus está trabalhando com a nossa história, Deus está moldando nossa personalidade. Às vezes nós estamos no meio do deserto. E aí o que acontece? A gente fica tentando achar Deus, e aí Deus, Ele até parece que algumas vezes está propondo para o nosso crescimento situações que nós sentimos um aparente vazio, mas pode ter certeza que Deus está, e a gente fica correndo atrás de Deus, 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 Deus. Mas se nós pararmos um pouquinho e falar assim: ah, Pai, aí Ele vai parar, Ele vai falar: estou aqui, filho, estou aqui. Vocês já fizeram isso, você sabe como é. Vocês que têm filhos, vocês brincaram com eles, e eles ficaram correndo, ficou se escondendo, e ficou correndo dele. Você é mais forte, você consegue correr mais do que ele. Você dá um olé nele, aí uma hora ele fala assim: ah, pai. Aí você corre para abraçar ele. Você fala: estou aqui, filho, é brincadeira, pode pegar o papai. Pegou, achou. E é isso que Deus está pronto para fazer com a gente. Deus está pronto para dizer para nós: achou, estou aqui, filho, estou aqui, filha. Mas para de religiosidade. Deixa o Senhor sarar a sua alma. Deixa o Senhor cuidar do seu íntimo. Deixa o Senhor falar com você. Fale para Ele alguns dias. Para de ficar com essa religiosidade. Chegar lá, blá 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 blá, e vira as costas e sai correndo. Chega lá e começa a dizer: Pai, estou aqui, hoje eu estou aqui. Hoje eu vim aqui. Eu sei que Tu estás comigo. Comece a dizer:
Eu sei que tu estás comigo, porque tu estás comigo. Fale para ele: Pai, hoje está tão difícil, hoje está tão difícil, mas eu sei que tu estás comigo. Pai, hoje o negócio está terrível do meu lado, mas eu sei que o Senhor está comigo. Pai, hoje está demais, eu estou triunfando, hoje eu estou aqui, ó, se relar em mim é xereguedé com glória, com aleluia, vai dar choque, é a Dug, hashtag e vai lá o que for. Os irmãos perguntaram, é como que eu falo? Eu falo errado, eu falo hashtag. Ah, é hashtag é o certo. Eu sou português. Hashtag. E eu falo hagtest. Aí vieram perguntar se é de Adug também. Queridos, quando Deus está, você vive extraordinariamente. Aprenda que Deus é manso, que Deus é suave. É um Deus poderoso, é um Deus extraordinário. Mas tudo que Ele quer é entrar lá no nosso quarto secreto e dizer: posso fazer parte? E se você disser: eu sei que tu estás comigo. Ah, queridos, se prepare para o extraordinário. Se prepare para viver poderosamente. Davi sabia disso. Davi pegava suas ovelhinhas, cuidava, carregava, e de repente ele parava no meio dos pastos verdejantes e dizia: Pai, é isso que o Senhor faz comigo, não é? A mesma coisa que eu fiz com elas. O Senhor cuida de mim, eu cuido delas, e é poderoso. E ele então podia dizer: ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Você tem uma justificativa para viver extraordinariamente, porque tu estás comigo, aleluia. Feche seus olhos e fale para o Senhor: porque tu estás comigo. Justifique diante dos problemas, justifique diante das adversidades, porque tu estás comigo. O Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso. Ele está. E se você trabalhou de tal forma que impediu dele estar, Ele está te pedindo novamente para que Ele possa estar. Ele está pedindo novamente para que Ele possa fazer parte. O Senhor está, queridos, o Senhor está. A presença do Senhor nos garante tranquilidade, descanso, vigor, justiça, segurança, proteção, vitória contra o inimigo, unção, bondade, fidelidade e vida eterna. Uma vida consolidada em todos os aspectos é garantida quando temos a convicção que Davi demonstrou: pois tu estás comigo, aleluia. Não tem inferno que irá te derrotar. Abra os olhos novamente, fique de pé, por favor. A presença de Deus, queridos, é a única condição para que se mantenha uma vida avivada. O avivamento só se estabelece com presença de Deus. O resto é emoção, o resto é liturgia, o resto é resto. Mas uma vida de avivamento é garantida pela presença de Deus. E se nós pretendemos que o avivamento não seja um evento, mas a marca da nossa história, nós devemos nos tornar conscientes da presença de Deus em nós e agirmos de acordo com essa consciência. Acorde e viva de acordo com a consciência: Deus está. Mas não espere chegar amanhã. A oportunidade agora. Já agora sinta a presença de Deus. Sinta o Espírito Santo sobre sua vida. Dê liberdade para que Ele haja. Dê liberdade para que Ele faça o extraordinário. E saia daqui consciente da presença. Se você sair daqui com essa certeza, se você sair daqui arrependido dos seus pecados, das suas mazelas, o Senhor virá. Se você disser: Jesus, Tu és o meu Senhor, meu Salvador, Tu és em quem eu confio, vem morar em mim, Ele virá, porque Ele é Emanuel, Ele é Deus presente, Ele é Deus conosco. O desejo dEle é ser um Deus que tabernacula, um Deus que mora, um Deus que está. E Deus está aqui, Deus está neste lugar, Deus se manifesta aqui. Mas talvez a pastora até disse: você vai embora e a presença vai continuar, mas depende de você. Não é bem assim, existem condicionais para isso. Você precisa ser consciente, você precisa sair por aquela porta consciente: Deus está
comigo. O Senhor está comigo. É só assim que nós poderemos manter nossa convicção de que vamos triunfar, mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida e da nossa história. Então talvez hoje você precise dizer como Davi diz: eu sou miserável, eu pequei, eu falhei. Mas você precisa clamar e dizer: não retires de mim a tua presença. Me dê um coração puro, me dê um coração íntegro, me dê um coração reto. Me faça temente ao Senhor. E é isso que o Senhor quer fazer: mudar a sua história e trazer uma vida abundante. Você que tem enfrentado dias difíceis da sua história e até duvidou talvez da presença, ou questionou, não duvidou, mas questionou, lhe faltou fé para dizer: o Senhor está comigo. Eu quero convidar você para vir aqui à frente para orarmos juntos. Se tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus também, venha aqui à frente, vamos orar juntos. Alguém que se afastou da presença, porque não manteve uma consciência, porque não se manteve firme, e você quer voltar para a presença de Deus, esse é o momento. Venha para cá, venha para frente, dê um passo na presença de Deus. Dê um passo na presença de Deus. Volte para a presença do Senhor e sinta-se agora consciente da presença de Deus. Retome sua caminhada com Jesus, retome sua história com Jesus, e vamos viver extraordinariamente, vamos viver poderosamente. Amém, queridos? Eu não estou chamando aqui à frente somente pessoas que estão reassumindo seu compromisso com o Senhor, como o João está fazendo aqui nessa noite, mas eu estou chamando você também, que se sentiu cansado, se sentiu desprotegido, se sentiu aflito por alguma situação, e hoje você quer mais uma vez afirmar: eu sei que o Senhor está comigo. Você que está enfrentando um problema grande e vai vir aqui, vai mais uma vez projetar diante do Senhor: maior é o Senhor que está comigo para me dar vitória, maior é o Senhor que me leva a grandes conquistas, maior é o Senhor que me protege no meio dos meus desertos, maior é o Senhor que cuida da minha intimidade com Ele, maior é o Senhor que modela o meu caráter enquanto eu estou caminhando no deserto. Então, queridos, esse é o momento de Deus para a sua vida. Não desperdice esse momento. Essa é a hora de você clamar pela presença. Essa é a hora de você fazer como Davi e clamar dizendo: não retires de mim o teu espírito, mas modela-me pelo teu poder, pela tua graça, me enche da tua presença. É isso que o Senhor está pronto para fazer nesse momento. Então vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Se o João está vindo aqui para se arrepender, ore com ele a oração de confissão, traz ele para a presença de Deus novamente. E vocês que estão aqui, olhe agora para esse problema gigante, para essa situação difícil na sua vida, se é na família, se é emoção, se é financeiro, seja o que for, o Senhor é poderoso, Ele é maior, e você vai encarar esse problema agora e vai dizer: o Senhor está comigo. Vai olhar para o problema e vai dizer: porque o Senhor está comigo, eu te derroto o problema, eu te coloco. Que você seja abençoado por esta palavra. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal. Que o Senhor seja com você. 2017, ano do avivamento. Vou desapegar daquilo que eu não vou levar. Vou valorizar aquilo que pra sempre vai durar.